um hino de Davi, uma oração de Davi, tão maravilhosa, como todas as orações e salmos e hinos desse extraordinário homem, que é um homem que nós devemos estar sempre atentos a ele e as lições que podemos extrair da vida dele, porque foi Deus quem disse que achei Davi, homem segundo o meu coração. Amém. Que fará toda a minha vontade. Glória a Deus. Glória a Jesus. O que nos dá entendimento que um coração segundo o coração de Deus é aquele que faz a vontade de Deus. E isso não está disponível, não esteve disponível apenas a Davi. Está para nós também. Eu tenho certeza que Davi não sabia que Deus tinha dito isso dele. Em lugar nenhum na Bíblia nos revela que Deus disse isso diretamente a Davi, ou usou um profeta para dizer isso a Davi. Deus disse isso, mas Davi não ouviu isso de Deus, sem saber. Muitas coisas que Deus pode falar acerca de nós não sabemos, mas com certeza Deus fala de mim, Deus fala de você. Ele falou de Jó, falou de Jó até para os próprios Satanás. Observaste o meu servo Jó, homem justo, íntegro e que se desvia do mal. Disse praticamente a mesma coisa também acerca de Noé, homem justo. Deus achou graça em Noé, homem justo, íntegro e que também se desviava do mal. Então eu sempre, às vezes, penso nisso. O que é que Deus diz acerca de mim? O que é que Deus tem falado de mim? O que é que Deus pensa de mim? O que é que existe em mim que Deus possa confiar a ponto de dizer ou declarar algo a meu respeito? Talvez eu nunca vou saber, nem você e ninguém saiba. Mas, com certeza, Ele pensa sobre nós. E a Bíblia diz, há um versículo bíblico que o Senhor fala exatamente isso. Eu é que sei os pensamentos que tenho acerca de vós. Aleluia. Só isso já estava maravilhoso, né? A gente imaginar que Deus pensa sobre nós. Aleluia. Deus pensa a meu respeito, Deus pensa a teu respeito. Deus pensou a nossa vida, Deus escreveu a nossa história antes que ela ainda existisse, página por página, dia por dia, minuto por minuto, segundo por segundo, está escrito e pré-determinado pelo Senhor, antes que os nossos dias ainda existissem. Quem nos revela isso é o próprio Davi, no Salmo 139. Então só de eu imaginar que Deus pensa e tem pensamentos acerca da minha vida, já enche o meu coração de alegria e de gozo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu é que sei os pensamentos que tenho acerca de vós. E o versículo continua, pensamentos de paz e não de mal. Amém. Só de pensar ao meu respeito já está bom demais. E a Bíblia diz que é o homem para que o Senhor Deus se lembre. Deus se lembra. A Bíblia diz que Ele se inclina do céu para ver o que se passa sobre a terra. Amém. Aleluia. Glória. Guarda-me, ó Deus, porque em Ti me refugio. E digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a Ti somente. Aleluia. Interessante que as orações de Davi, os hinos de Davi, começam sempre com louvor a Deus, com adoração a Deus. E com essa declaração a Deus de que o refúgio e a confiança deste homem estavam estritamente no Senhor. Só nele. Em Ti eu me refugio. E outro bem, para mim essa das declarações de Davi mais lindas de todas. Outro bem não possuo, senão a Ti somente. Glória a Deus. Aleluia. E é uma declaração de um rei. Porque se fosse uma declaração dessa de alguém que não possuísse nada,
nós até teríamos mais facilidade para entender, né? Você não tem nada mesmo. Você fez de Deus a sua fortaleza, o seu bem maior. É até fácil entender. Mas ouvir isso da boca de um rei, de um homem palaciano, de um homem de riquezas, de poder, de autoridade, de exércitos às suas ordens, de riqueza, de ouro, de prata, o maior conquistador da história de Israel, aonde esse homem chegou, e dizer que o único bem que ele possuía, outro bem eu não possuo, senão a ti somente. Aleluia. Glória a Deus. E a gente ouve isso na Bíblia de um palaciano, de um rei como Davi, mas ouve também a mesma coisa de um que estava na pobreza. Como diz também o apóstolo Paulo, né? Não fala essas coisas pela miséria. Ele usa a palavra pesada, pela miséria em que hoje vivo. Porque de todas as coisas eu tenho experiência. Sei viver honrado, humilhado, sei viver no pouco, no muito. Porque de todas as coisas eu tenho experiência. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Mas ele disse assim: ó profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus caminhos e quão inescrutáveis são os teus juízos. A profundidade, a riqueza que Paulo considerava também era o conhecimento do Evangelho de Deus. Amém. Do Evangelho de Cristo. Então nós encontramos um rei falando e encontramos um outro que nada tinha, como ele mesmo disse, o apóstolo Paulo, nada tenho, mas possuo tudo. Aleluia. Sendo pobre, eu enriqueço a muitos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Que nos dá a entender que realmente o bem que nós possuímos é o conhecimento do Evangelho. É o conhecimento da palavra de Deus. O bem que nós possuímos é o próprio Deus. O bem que nós possuímos e aquilo que de fato pode alegrar o nosso coração é saber que o nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Amém. Porque tudo que temos, tudo que possuímos, tudo que está no nosso nome vai passar, vai ficar para outro. Mas do livro da vida do Cordeiro nada pode apagar. Louvado seja o nome do Senhor. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Quanto aos santos que há na terra, é outra expressão maravilhosa da gente ouvir da boca de um rei, cercado de autoridades, cercado de outros reis, de outras nações, de outros países, cercado de bajuladores, cercado de gente importante. Mas Davi reconhecia que os notáveis da terra não eram os reis, não eram os poderosos. Ele reconhecia que os notáveis da terra são os santos do Senhor. Aleluia. Ele dizia: o meu prazer está nos santos de Deus. Meu prazer está naqueles que andam com Deus, que obedecem a Deus, por mais simples que sejam. Quanto aos notáveis que há na terra, aleluia, são os santos. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele entra agora a partir do versículo 4, alertando, falando das penas. O que é pena? A pena aqui no sentido jurídico, né? No sentido de julgamento, de sentença. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Misericórdia. Não oferecerei as suas libações de sangue, os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Muitas são as penas dos que trocam o Senhor. Nós começamos aqui falando de um Deus que
que pensa em cada um de nós. Um Deus que possa estar dizendo algo a nosso respeito, que escreveu a nossa história. E tristes são aqueles que trocam este Deus por outros deuses. E Davi está dizendo que Deus não pronunciará nem o nome daqueles que o trocam por outros deuses. Misericórdia. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Aleluia. Aleluia. Quantas pessoas estão preocupadas com a herança? Quantas discussões, brigas e mortes nós vemos, ouvimos, sabemos acerca de heranças, as heranças terrenas, humanas, e encontramos novamente o rei dizendo que a herança dele era o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Nós encontramos Davi dizendo que a sorte que ele confiava, que o arrimo da sua sorte era o Senhor. Quantos estão aí confiados na sorte ou no azar? Quantas filas de pessoas que a gente vê, às vezes nas lotéricas, né? Muitas vezes é pagando conta, mas muitas vezes também é confiando na sorte do jogo. Quantas pessoas que às vezes põem um galho de arruda, né? Tinha tantos anos que eu não via isso. Outro dia eu vi um sujeito com um galhão de arruda atrás da orelha. Outros andam com um pé de coelho no bolso. Outros jogam sal grosso na porta de casa. E tem crente que faz isso, né? Outros andam com a pulseirinha amarrada no braço. Outros imaginam que passar debaixo de uma escada dá azar. Se topar com um gato preto dá azar. Mas Davi está dizendo, Deus é o arrimo da minha sorte. Ou seja, é nele que eu confio. Ou seja, a minha vida está nas mãos do Senhor. É Ele, não tem sorte, não tem azar. Tem um Deus que cuida de cada um de nós. Aleluia. Que sabe que certamente, como Davi diz no Salmo 23, que certamente que a bondade e a misericórdia desse Deus nos seguirão e nos alcançarão todos os dias da nossa vida. Ele é que é a nossa sorte. Aleluia. A nossa sorte é termos o Senhor Amém. ao nosso lado. Se não fosse o Senhor, como diz também Davi, Israel que o diga. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Eu bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Até durante a noite o meu coração me ensina. Davi fala muito da noite. O choro pode vir à noite, mas a alegria virá pela manhã. Em paz eu me deito e logo pego no sono, pois é só Tu, Senhor, que me faz repousar em segurança. Aos meus amados eu os dou enquanto dormem, e a noite tem sido um desafio para tantas pessoas. Antigamente nós encontrávamos as pessoas dizendo, eu orei à noite, eu busquei a Deus de madrugada, eu chorei pelo Senhor, eu clamei a Deus pela madrugada, eu orei, eu chorei. A noite foi para a maioria das pessoas ao longo dos tempos um lugar de descanso, um lugar de paz, um lugar de oração, um lugar de clamor, um lugar de lágrimas, mas também de consolo do Senhor. Hoje, da maioria das pessoas que nós ouvimos quando fala da noite, eu tive insônia, eu esqueci de tomar o remédio, o remédio acabou, eu senti ansiedade à noite. A noite tem se tornado um desafio terrível para muitas pessoas, mas nós precisamos buscar de Deus para que as nossas noites, mesmo que às vezes sejam momentos difíceis, nós entendamos que o Senhor também trabalha no turno da noite, que o Senhor também está conosco durante a noite. O meu amado, aos meus amados eu dou enquanto dormo. Nós precisamos muitas vezes deitar em paz, porque Davi diz, em paz eu me deito. Precisamos buscar resolver os nossos conflitos durante o dia. Precisamos aprender a colocar diante do Senhor as nossas ansiedades e deitar em paz, sabendo que o Senhor está conosco de dia e também de noite.
Também o salmista também escreveu que ele nos livra da peste perniciosa, da seta que voa de dia e da seta que voa de noite. À noite nós precisamos dormir, precisamos descansar no Senhor. E Davi está dizendo, à noite até o meu coração, aleluia, meu coração me aconselha, pois até durante a noite o meu coração, bendiga o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Aleluia. O Senhor, tenho sempre a minha presença. Aleluia. Confiança, fé, o entendimento de que a presença de Deus ela é real. Deus quer tanto que creiamos nisso, que foi a última palavra que Jesus disse, antes de voltar ao céu. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor tem sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Aleluia. Aleluia. Alegre-se. Alegre-se. Olha Davi falando com ele mesmo. Olha Davi falando com o seu próprio coração, como em tantos salmos ele assim o fez. Conversando com a sua alma, com as suas emoções, dizendo o seu próprio coração, alegre-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Aleluia. E no versículo 10, ele traz aqui uma revelação. Ele está falando aqui de Jesus, uma palavra profética acerca da morte de Jesus. Uma palavra que aconteceu porque o corpo de Cristo não entrou em decomposição.